caros filhos, vemos certo embate em meio à liturgia de hoje. O Santo Evangelho, ele mostra-nos algo precedente, algo que Nosso Senhor anuncia a sua paixão, mas ao mesmo tempo, em meio a este momento no qual estamos, como apresenta a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, vemos que se enquadra também em meio à celebração ao qual vivemos. No próximo domingo celebraremos a Ascensão do Senhor. E o desejo dos apóstolos era permanecer com Ele, permanecer com Cristo, mas era necessário que o Senhor ascendesse aos céus. E esta mesma palavra é alusiva também a isso. Diante da subida de Cristo aos céus, eles também ficaram acabrunhados, entristecidos. E do mesmo modo, diante de tantas tribulações pelas quais depois passariam, mas Nosso Senhor anuncia que aquilo que coloca-se talvez por tristeza, depois se converterá em alegria. E diante do reencontrar o Senhor na glória, esta alegria tornar-se-á permanente. E o que pode nos deixar entristecidos? Porque Nosso Senhor não apresenta isso somente aos apóstolos, mas também a nós. Às vezes ficamos entristecidos com as situações que nos acontecem. Alguém que diz alguma coisa, uma briga, algo no trabalho, situações que podem colidir com aquilo que queremos fazer. Só que está aí um erro nosso. Olhar tudo numa perspectiva meramente rasa. Quando olhamos de forma reta, superficial, como o mundo vê, verdadeiramente uma doença é um ato de dor. A morte é um ato de perda. Mas quando olhamos com um olhar de fé, vemos mais. A doença é uma oportunidade de experienciar o amor de Deus que vem a nós. Porque se abraçamos aquela prova ao qual o Senhor nos oferta com alegria e unidade com Ele, crescemos, nos convertemos, melhoramos e nos unimos mais a Deus. A perda de alguém querido é, em primeiro lugar, uma entrega daquela pessoa a Deus. E se amamos alguém, queremos o melhor. Bom, entre Deus e nós, Deus é melhor. Entre ficar neste mundo diante dos sofrimentos, das angústias, do que estar na glória diante da alegria eterna, é melhor ao céu. O que vemos deve ser visto também nesta perspectiva da fé, de olhar para Deus, e diante disso ver que aquilo que pode ser uma tristeza, uma angústia em vista da saudade, em vista das dores, deve converter-se também em alegria por olharmos para o Senhor, por abraçarmos as cruzes que Ele nos oferta a cada dia. Vemos Paulo, aquilo que vemos na primeira leitura, que ele acaba de sofrer. Paulo estava ali anunciando, Deus fala, continua. Vou te colocar as minhas palavras, mas você tem que continuar. E diante da perseguição dos judeus, olha, o jeito que ele faz isso, o jeito como ele faz aquilo, não é como é que a lei diz. Bom, a lei
não de Deus, mas que eles foram colocando e criando. Antes de Paulo poder pensar em se defender, dizer qualquer coisa, o próprio juiz falou: pera, meu filho, isso aí é com vocês, não é aqui. Vemos que, apesar de Cristo ter sofrido um julgamento injusto, não permite que os seus o sofram. O próprio juiz já decreta ali o final da discussão. Do mesmo modo, às vezes nós ficamos angustiados diante de tantas coisas. E o principal, talvez, em meio a tudo isso, seja olhar muito para fora. Eu vou ficar sem fulano foi me tirado, tal coisa para fulano. Às vezes, nosso grande erro é esquecer que a palavra de Deus é sempre dirigida a todos e a cada um. Quando o Senhor fala de determinados defeitos, também são nossos. Ainda que pelo menos os meus impulsos aos quais eu consigo dominar-me, ainda assim aquilo há em mim e grita em mim. E quantas vezes pensamos, é para fulano. E onde a palavra de Deus te dói? É necessário que aquilo também doa em nós, para que esta tristeza se converta em alegria em meio à conversão, em meio à unidade com o Senhor. Não só as dores, tristezas, angústias ao qual o Senhor nos oferta, mas também a palavra a qual Ele nos dirige. E abraçar tudo. O Senhor nos chama a este ato de mudança verdadeira, de conversão real, porque o Rei, como ouvimos no Salmo, Ele quer que nós, seus súditos, estejamos sempre unidos a Ele. E se Ele é o Rei de toda a terra, Ele quer também isso para todos. E o modo como Ele quer fazê-lo é também por meio de nós. Por isso é necessário deixar que a palavra nos toque, nos converta, para que possamos também nós anunciar, não só com os lábios, mas com a nossa vida. E às vezes não precisamos de muito, basta a simplicidade. A Virgem Maria anunciou, talvez melhor que todos os outros, mas não fez grandes discursos, cartas ou qualquer outra coisa. Foi simples, sobre o cuidar daquilo que Deus lhe confiava com zelo e amor. Que ela possa também nos ensinar a anunciar a Cristo com zelo e amor, como ela fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.